A matéria é de extrema importância para os municípios brasileiros. Essa é uma demanda colocada pela Marcha dos Prefeitos e, sobretudo, quando do encontro do presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, com os representantes dos municípios brasileiros no último mês de junho, aqui no Senado Federal. No momento de crise, no momento de falta de escassez de recursos para financiar projetos prioritários para os municípios brasileiros, é importante também cuidar de procedimentos, de iniciativas que possam potencializar as receitas dos municípios. Essa iniciativa legislativa vai introduzir na Lei de Responsabilidade Fiscal a possibilidade de rever a planta de valores no início de cada gestão municipal. Isso porque a perda de receita com o IPTU é muito grande em todos os municípios brasileiros, porque não se dá a devida atenção, o devido cuidado com o procedimento da revisão da planta de valores e se cobra, portanto, IPTU em cima de preços defasados de terrenos, de prédios, casas, de imóveis, de forma geral. Portanto, o nosso parecer é o parecer pela aprovação dessa iniciativa legislativa. Ela foi elencada como prioritária no âmbito da Comissão de Aprimoramento do Pacto Federativo, matéria apoiada por diversos relatores, e neste sentido eu queria pedir o apoiamento, já que é uma matéria consensual, que tem o apoio de todos os líderes da Casa, para que a gente pudesse, com essa votação, estar dando mais uma resposta concreta à expectativa dos prefeitos em relação a esse momento de grave dificuldade que nós estamos atravessando. É pela aprovação, senhor presidente. O parecer é favorável. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Discussão do projeto em turno único. Senhor presidente, eu quero, senador Fernando Bezerra, eu quero assinar embaixo nos argumentos aqui utilizados pelo senador Fernando Bezerra. Essa matéria, inclusive, é uma matéria saída, como ele disse muito bem, da Comissão do Pacto Federativo, tendo, inclusive, como nossa relatora, eu diria, desse setor, a senadora Ana Amélia, portanto, que teve a proeza de juntar os diversos projetos que, na realidade, impactam positivamente nos municípios, mas não causam impacto à federação. Eu só queria chamar meu colega Fernando Bezerra à reflexão. Eu estou um pouco preocupado. Como é um projeto de lei complementar, eu tenho muito receio em relação, exatamente, nós estamos de 41 votos favoráveis, portanto, meu receio aqui, Fernando, é em relação a isso. Então, se a gente chegar à conclusão de que... Nós poderíamos abrir agora. Eu consulto o senhor presidente, nós poderíamos abrir a votação, caso não haja o quórum, a votação poderia ficar para a próxima sessão. Mas eu acho que, numa leitura rápida, nós temos quórum para deliberar hoje. Eu encerro a discussão. Vamos abrir a votação. Durante a votação, Vamos abrir a votação. Nós passaremos a palavra aos nominal, senadores. e o PMDB encaminha o voto favorável, pede aos seus senadores que compareçam ao plenário do Senado. Encerrada a discussão. Senhor presidente, o PSB encaminha... Sim, é bom chamar os senadores que estão nos gabinetes. O senador Assir está presidindo. Vossa Excelência sabe da dor dos municípios, então vamos pedir que os nossos colegas venham aqui, porque essa votação é importante. O PSDB vota sim, senhor presidente. O PSDB vota sim. Senadores e senadoras que estão nas dependências do Senado, que venham até o plenário para exercer a sua votação. A presidência esclarece ao plenário que, nos termos do disposto do artigo 288, inciso 3º, letra A do regimento interno, a matéria depende, para a sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônica.
os senadores já podem votar. O Partido Progressista, falo em nome do nosso líder, Benedito Lira, também apoia e vota sim, senhor presidente. Senhor presidente, o PMDB apoia essa matéria por ser uma matéria importante para os municípios brasileiros. Teve relatoria aqui da nossa senadora e com o ex-ministro Fernando Bezerra, portanto o PMDB encaminha o voto sim e pede aos seus senadores que compareçam. Esse é um processo de votação nominal, projeto de lei complementar. Senhor presidente, o PT vota sim. Senhor presidente, o PSB vota sim, convida os senhores senadores da sua bancada para que comparecerem nesta votação. Presidente, o pessoal encaminha o voto sim. PSOL, voto sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senadora Lucevânia. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar a relatora do projeto, dizer da importância desse projeto para os municípios, cumprimentar o senador Fernando Bezerra, que em tempo hábil conseguiu trazer esse projeto para ser votado no plenário. Cumprimentar o senador Walter Pinheiro, que foi presidente desta comissão. Eu convido os senadores e senadoras que estão nas dependências do Senado para virem ao plenário para votarmos essa matéria. Essa matéria é de muita importância para os nossos municípios. Senhor presidente, pela ordem. Apenas para orientar a nossa bancada, e o projeto tem na origem, na relatoria, o senador Fernando Bezerra, do nosso partido, um senador que muito nos orgulha, e nós votamos sim com muita satisfação. Senhor presidente. Pela ordem, senador. Senhor presidente, realmente a matéria que vem em regime de urgência, eu, como um senador de 6 meses de mandato, realmente não acompanhei essa matéria em nenhuma comissão. Existe uma simpatia da maioria dos senadores, eu respeito, só que esse projeto ele prevê a obrigação de promover a revisão da planta genérica de valores e a correção monetária das respectivas importantes para fins de incidência do IPTU. Esse é o projeto. Ou seja, nós estamos indexando. Agora, é um momento em que eu entendo a necessidade do prefeito. Também nós temos que avaliar qual é a capacidade do cidadão poder absorver todo ano esse reajuste da planta. Olha, nós estamos num momento onde o desemprego está chegando aí na casa dos 10%. No último ano nós tivemos mais de 700 mil cargos fechados na livre iniciativa, desemprego explodindo, inflação galopante. Nós temos hoje taxa de juros estratosféricos. Eu sinceramente, senhor presidente, eu gostaria de ter uma análise mais detalhada para poder analisar se esse projeto ele está apenas retirando da responsabilidade da Câmara de Vereadores e dos prefeitos apresentarem esse reajuste, e nós estamos impondo ao cidadão brasileiro esse mesmo reajuste. Quer dizer, o salário dele também vai estar reajustado? Porque a partir daí nós vamos ter um aumento da taxa de condomínio, nós vamos ter aumento. Vai ser algo que eu sou um médico, um cirurgião, não sou economista. Mas era importante que algum economista aqui se pronunciasse, porque a partir daí, se é para fazer a correção de todos, são obrigados a fazer essa revisão na variação da correção monetária. Então, qual é a correção monetária hoje? Qual é o valor hoje da correção monetária? Quanto é que está hoje? 9. Então, estão dizendo que está 9. A previsão é que não chegar a 10 até o mês que vem. Então, quer dizer que 10% eu vou aumentar na planta de valor dos imóveis na minha cidade. Bom,
E aí, eu quero saber se o cidadão também, a empresa aumentou o salário dele 10%, se não é, Regufe? Porque, não é, senador Regufe? Porque é uma coisa que isso aqui vai contra toda uma lógica que nós, durante o tempo todo, debatemos nessa casa. Nós estamos impondo uma regra extremamente leonina ao cidadão que tem um imóvel urbano e, de repente, nós estamos aumentando a arrecadação, nada contra, mas e o cidadão? Como é que ele vai poder responder a uma lei como essa, que impõe apenas uma regra que o imposto ele será aumentado ano a ano? Então, senhor presidente, até que tenha argumentos consistentes, capazes de me convencer, eu sou contrário a esse projeto, encaminho contrário a esse projeto, acho isso um desatino neste momento que nós estamos vivendo a maior crise desse país. Desemprego, inflação desenfreada, e nós queremos impor uma correção de uma taxa pela correção monetária. Então, eu realmente, a posição dos democratas é contrária, senhor presidente. Vou pedir verificação, lógico, é lei complementar, terá que ser votada por maioria, entra em obstrução, democratas entram em obstrução, senhor presidente, neste momento, antes de dar o quórum, entra em obstrução. E, a partir daí, senhor presidente, eu gostaria de rever essa posição dos demais. Eu queria, senhor presidente, antes da decisão encaminhada pelo senador o senador Regufe está inscrito, senador Bezerra. Então, na sequência, eu lhe darei a palavra. Agora, com a palavra, o senador Regufe. Obrigado, senhor presidente. Eu quero, senhor presidente, também registrar aqui também o meu voto contrário. Esse projeto vai fazer com que se aumentem os IPTUs no Brasil inteiro e, conforme foi falado pelo senador Caiado, que me antecedeu aqui, o salário do trabalhador ele não está indexado. Não existe uma indexação que permita com que o salário do trabalhador seja reposto pela inflação ano após ano. E com esse projeto o IPTU vai ser vai ter sempre a reposição da inflação nos valores venais dos imóveis. Os contribuintes desse país não têm a sua renda indexada e não é justo que os impostos sejam indexados. Então, eu penso que os governos nesse país deveriam se preocupar em ser mais eficientes, em qualificar melhor os seus gastos, em reduzir as suas despesas e não descontar no lado mais fraco da relação, que é o contribuinte, sempre partindo para o caminho mais fácil, que é o aumento de tributos. Os governos deveriam se preocupar em ser mais eficientes e não em aumentar tributos. Então, meu lado é o lado do contribuinte, é esse que eu represento aqui, e meu voto vai ser contrário, senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem de inscrição. Vossa Excelência está inscrito. Senador Fernando Bezerra, pela ordem de inscrição. Na sequência, senador Otto. Na sequência, senador Fernando Bezerra vai usar a palavra. Senhor presidente, eu ouvi atentamente as razões e os argumentos colocados pelo senador e líder dos democratas, senador Ronaldo Caiado, como também ouvi atentamente os argumentos colocados pelo senador Regufe. Mas eu quero contraditá-los, no sentido de que não está se desejando a indexação dos impostos, como aqui foi colocado. A realidade hoje brasileira é muito, muito distante da que foi colocada aqui pelos dois senadores. Na realidade, os municípios brasileiros, eles não estão atualizando a sua planta geral de valores. O que é isso? É o valor venal dos imóveis que estão cadastrados nas prefeituras. Esses valores venais, eles estão fixados, os seus preços para cálculo do IPTU, em às vezes 10, 15, 20, 30% do valor real de mercado. E as prefeituras, portanto, abrem mão da arrecadação que lhe é própria, porque os valores são irrisórios na planta geral de valores. Quando isso é feito,
é feito com atualização através dos corretores de imóveis, através das empresas que trabalham no mercado imobiliário. E o valor que vai para a planta geral de valores, normalmente, são valores abaixo do valor do mercado, mais próximos. Portanto, quando se estipula que durante 4 anos, porque a planta geral de valores ficaria sem haver correção, no limite máximo de 4 anos. Então, em ciclos de 4 em 4 anos, se faz um novo levantamento do valor venal desses imóveis que vão compor o valor a ser cobrado pelo IPTU. E, portanto, não existe a possibilidade, por exemplo, de um imóvel que vale R$100 mil, de que ele seja corrigido indefinidamente durante 6, 7, 8, 10 anos, como aqui foi colocado, se vivermos um período inflacionário durante 4, 5 anos, se poderia ter, por exemplo, o valor de 100 passado para 150. Mas em 4 anos, se o valor venal dos imóveis estiver abaixo dessa indexação, vai se corrigir para baixo esses valores. Mas não se pode, por conta dessa possibilidade, que não é provável, que é muito remota, a gente conviver com a realidade de hoje. A realidade de hoje são valores irrisórios. E nós recebemos aqui prefeitos que ficam querendo mais recursos para transferir recursos para o FPM, para o FPE, e não fazem o seu dever de casa. Não cobram IPTU, não cobram ISS, não cobram ITBI. São todas receitas possíveis de serem arrecadadas e se abre mão para que os municípios brasileiros possam ter maior autonomia tributária e financeira. Portanto, eu queria, embora considere justas os argumentos que foram aqui colocados, dizer que eles não se aplicam à realidade do dia a dia. Não existe a possibilidade da indexação indeterminada, indefinida dos valores a serem cobrados pelo IPTU. O que se quer é corrigir um abuso, uma omissão, que é a realidade hoje que vive os municípios brasileiros. Com a palavra o senador Otto Alencar, pela ordem de inscrição. Senhor Otto presidente. Alencar, Omar Aziz e Ronaldo Caiado. Senadores e senadoras, eu acredito, senhor presidente, que essa é uma matéria para ser votada e analisada em Câmara de Vereadores. O Senado da República não pode estar aqui aprovando uma legislação para valer para o Brasil inteiro. Como se o município de Catolândia, na Bahia, que tem 3 mil habitantes, e quem ganha salário mínimo é considerado rico, pudesse receber uma lei como recebe o município de São Paulo. Precisa acabar com isso, com essa receita única para municípios diferentes. Indexar isso, sem perguntar ao contribuinte se ele pode pagar. Isso não é matéria para o Senado Federal, não. Como são tantas outras de indexação de salário, de equiparação de salário, que ninguém pode pagar no interior do Brasil, no município pequeno. Quem ganha um salário mínimo em Catolândia, na Bahia, que tem 3.100 habitantes, é rico. E não pode pagar indexação, não. O problema é que a receita que se dá para São Paulo, dá para o municípiozinho pequeno de Goiás, para o interior da Bahia, para o Amazonas. O Senado não é Câmara de Vereadores para votar matéria de Câmara de Vereadores. Meu voto é não, e com indignação. Com a palavra o senador Omar Aziz. Complementando o que o senador Otto colocou, e colocou muito bem, a posição do PSD é não. Primeiro, o prefeito tem o ônus e tem o bônus de ser prefeito de uma cidade. E numa cidade, a organização de cada bairro, de cada localidade é uma. Tem áreas que são valorizadas, tem áreas que não são valorizadas. Tem áreas em que as pessoas economicamente têm um salário menor, e tem áreas que a pessoa, outra localidade, pode pagar um pouco mais, até porque os serviços que a prefeitura presta às áreas mais urbanizadas, mais belas de uma cidade, são bem diferentes do que presta para um outro local. Então, nós somos contra por isso.
acho que o prefeito tem que ter o ônus e o bônus. O ônus é ele mandar para a Câmara Municipal para que ela reveja a planta de valores das áreas do seu município e mais. E não é cobrada em real o IPTU, é cobrado em UFI em algumas cidades. É o número de UFI que se paga. Então, é muito... E a UFI, ela praticamente, ela é, ano a ano, ela vai sendo corrigida. Aí você ainda quer fazer uma correção em cima da correção? Né? Não dá. É uma correção em cima da correção. Você, quando recebe o carnê do IPTU, ela vem ali em UFIR. 110 UFIs, 200 UFIs, 1.000, não sei quantos UFIs. E aí, essa UFI, ela é corrigida. Normalmente, ela já vem corrigida. O que acontece nos municípios é que as plantas de valores, elas modificam os custos das áreas. Hoje uma área é muito valorizada no município, amanhã essa área não tem a mesma valorização que tinha 10 anos atrás. Isso é normal em qualquer cidade. Em qualquer cidade. Dou a cidade de Manaus. O centro de Manaus, no auge da Zona Franca, que era comércio, era valorizadíssimo. Hoje, o centro de Manaus não tem o valor que tem outros bairros da cidade de Manaus. Então, não dá para o Senado querer ser Câmara de Vereadores. Eu acho que cada peculiaridade tem a sua peculiaridade e tem que ser discutida no município, na origem. E o prefeito tem que assumir esse ônus para discutir com a sociedade. Se ele está fazendo uma boa prefeitura, ele pode aumentar o PTU que o povo aplaude. Se ele está fazendo uma má prefeitura, aí o povo não aceita que ele aumente o PTU. Com a palavra, o senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, ao ouvir as ponderações do senador Fernando Bezerra, consolidou ainda mais em minha convicção de que nós estamos indexando. Nós estamos indexando aquele mal que nós já extirpamos, nós estamos trazendo de volta para determinar reajuste de IPTU e não de salário. Agora, dizer que os prefeitos não estão cumprindo as suas obrigações, isso é obrigação do prefeito, não é do Senado Federal, como colocou o senador Otto Alencar aqui muito bem. Eu pergunto, por que nós não apresentamos aqui um projeto para dizer que o FPM ele terá que ter um percentual maior para os municípios, porque a União está arrecadando muito, senador Petecão. Aí sim a concentração se dá na União, que não repassa aos municípios. Agora, querer do cidadão, que já paga imposto de renda, PIS, CONFINS, 30 e tantos impostos e contribuições no Brasil, e de repente ele recebe pela proa que nós, no momento de maior crise, inflação desenfreada, chegando a 10%, dizer o seguinte: olha, você está sem emprego, mas nós vamos fazer uma revisão da planta da cidade. Então reuniram ali os engenheiros, ou reuniram ali algumas empresas da área de construção de prédios, e eles decidem então qual é que é o índice que deve ser reajustado, porque o valor agora não é mais 100 mil, vai ser 150 mil. E a partir daí, lógico, eu não estou fazendo nada, o Senado é que impôs a você para que você tenha que pagar esse novo valor que foi estipulado, e esse valor agora estipulado, ele obrigatoriamente, está dito aqui, obrigatoriamente, ele terá que ser reajustado todo ano pela correção monetária. Senhor presidente, nós sabemos que isso é uma lei complementar. Nós precisamos ser mais responsáveis nessa casa. Esse projeto teve apenas um parecer na CAI. Não foi discutido em mais nenhuma outra comissão. Recebe uma aprovação de um requerimento de urgência, vem para plenário para ser aprovado e, de repente, nós estamos aqui impondo aumento de carga tributária à população brasileira. É inimaginável a casa pensar em impor ao cidadão que já está asfixiado, tomar dinheiro de viúva, direito trabalhista, de aposentado, enfim, desemprego amplo, e nós vamos agora dizer o seguinte: olha, resolvemos o problema.
A situação não é a carga tributária no país. O problema é que os prefeitos não estão reajustando o valor venal do imóvel e nós vamos ter que ampliar a cada ano a correção monetária nesse valor. Senhor presidente, eu peço que haja o bom senso, que possamos derrotar esse governo, já que a matéria extrapola 54 votos, já tem quórum suficiente. Sabemos que quem deseja aprovar esse projeto terá que ter 41 votos favoráveis de lei complementar. Eu acredito que muitos colegas aqui vão rever sua posição e vão votar não a um projeto que é algo inaceitável neste momento, nessa tão grave crise que passamos. Com a palavra, a senadora Vanessa Graziotin. Na sequência, senador Ricardo Ferraço. Na sequência, senador Teomário Mota. Muito obrigado, senhor presidente. Eu também quero encaminhar o voto do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, contrário à matéria, senhor presidente. O voto é não. E também, com todo o debate... Vota não. Com todo o debate que eu ouvi com muita atenção, as argumentações a favor e contra, eu não tenho dúvida nenhuma. Assim que tomei conhecimento do projeto, quando me explicado da primeira vez, eu logo falei, estamos indexando o IPTU? Não, senadora, não é uma indexação. É só uma obrigação que o prefeito tem de manter atualizado os valores do IPTU. O que é isso, se não indexação, presidente? O que é isso? Então, eu acho que não cabe, nesse momento, indexação para tributos, principalmente. Foi uma época em que os profissionais do nosso país, os trabalhadores e trabalhadoras, tinham seus salários indexados. A Constituição impediu essa indexação. E essa indexação garantia, sim, a atualização dos valores. Se não pode para isso, vai poder para IPTU. IPTU é a matéria de regulamentação, de votação das câmaras de vereadores e não do Senado Federal, senhor presidente. Então, eu acho que mesmo que a matéria fosse aprovada aqui, creio que corretamente ela não deverá ser aprovada, mas mesmo que seja, ela não passará pelo crivo do Poder Judiciário, porque é inconstitucional. Então, é por isso que o PCdoB, não considerando essa uma matéria não justa, portanto, injusta para com a população, porque estaremos aumentando a carga tributária no país, encaminhamos voto contra, senhor presidente. Com a palavra, o senador Ricardo Ferraço. Senhor presidente, na mesma linha de encaminhamento feito aqui pelo senador Otto Alencar, homem experiente, secretário de Estado, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que trouxe aqui manifestações consistentes acerca dessa iniciativa pretendida pelo Senado. A meu juízo, senador Otto, essa iniciativa se parece com aquela velha música, é o avesso do avesso do avesso. Primeiro, não considerando as questões de mérito, que eu vou aprofundar um pouco mais, há uma questão de constitucionalidade, senhor presidente. Se nós não estaríamos violando e invadindo a autonomia dos nossos municípios ao impor esse tipo de critério, senhor presidente. Senhor presidente, o nosso país é um país continental, é um país muito complexo. Não é possível você comparar a realidade dos municípios do Amazonas com a realidade dos municípios da Bahia ou com a realidade dos municípios do Espírito Santo. Os nossos estados, em função das nossas características, os nossos municípios, em função das suas características, não podem ter violado a sua autonomia. O movimento deve ser o contrário. O que nós precisamos é reforçar o poder local para que o debate local do prefeito municipal, da Câmara Municipal, dos movimentos sociais, dos orçamentos participativos, do controle social que o poder local faz, decida sobre isso. Entre outras coisas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, há aqui no parágrafo único do artigo 11 a seguinte conclusão: é vedado a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no inciso 1, no que se refere aos impostos no inciso 2 do caput, ou seja, os municípios que não obedecerem a esse critério
eles não poderão se habilitar a receber, por exemplo, o fundo de participação dos municípios. É como se nós estivéssemos contribuindo com o contingenciamento de recursos. É como se nós estivéssemos jogando mais uma pá de cal em cima da necessidade caudicante dos nossos municípios. A crise fiscal instalada em nosso país, fruto e resultado dos equívocos, das irresponsabilidades, das escolhas equivocadas, como disse aqui do governo federal, começam a alcançar os nossos estados e os nossos municípios. Portanto, não há a menor possibilidade, senhor presidente, de uma matéria como essa contar com o meu apoio. Eu estou aqui em linha com o senador Ronaldo Caiado, em linha com o senador Otto, para que nós possamos refletir sobre esse retrocesso que o Senado estará produzindo se nós evoluirmos nessa direção, senhor presidente. Senhor presidente, isso significa aumento de carga tributária, senhor presidente. Se nós estamos aqui a todo momento trabalhando para que a reoneração da atividade produtiva não se transforme em realidade, por conta das consequências que isso pode ter para agravar ainda mais a crise brasileira, na geração de retração econômica, do dinamismo econômico, da geração do emprego, não é possível, senhor presidente, que a gente vá aumentar a carga tributária de uma forma tão descabida como essa. Por isso mesmo, eu quero manifestar aqui a minha posição, o meu voto contrário a essa iniciativa, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência e das senhoras e dos senhores senadores que me ouviram. Pela ordem do senador Teomário Mota. Senhor presidente, eu não tenho nenhuma dúvida que o projeto do senador Fernando, ele tem um cunho, sobretudo, de salvar hoje os nossos municípios. Os municípios hoje, eles vivem de pires na mão. O município onde ele tem uma indústria, onde ele tem uma arrecadação fortalecida, ainda sobrevive. Mas a grande maioria absoluta dos nossos 5 mil e poucos municípios, eles vivem do FPM. E só o FPM, senhor presidente, não sustenta nem os custeios de um município. Não sustenta a saúde, não sustenta a educação. A saúde, o dinheiro vem pelo SUS, mas não vem total. A educação também não vem na sua totalidade. Agora, eu acho que o Senado não pode ser o responsável, o Senado não deve ser o responsável por essa indicação, de aumento dos IPTUs. Eu acho que isso é do bom senso, da responsabilidade da Câmara e da Prefeitura. Nós sabemos que, às vezes, isso vai ter para eles, talvez, um custo imensurável. E muitos deles não se encontram com a coragem suficiente de fazer tamanhas modificações. Sofre pressão. Eu acho que o projeto deveria ter passado e tramitado por mais comissões para exaurir os seus debates, para que ele pudesse chegar até esse plenário com melhor fornecimento, com melhores informações, até para que não surgisse um projeto desse que poderia vir acompanhado, de uma proposição até mais enriquecida, de repente ele pode realmente não tomar. Por isso, senhor presidente, eu espero que o projeto poderia ser melhor debatido. Eu vou votar contra. Pela ordem, o senador Petecão. Na sequência, senador Benedito de Lira. Presidente, primeiramente, parabenizar ao nosso líder, deputado Omar, que encaminhou o voto não. Parabenizar ao meu colega de bancada, o senador Otto Alencar, que foi perfeito na sua colocação. Eu vejo ali alguns partidos que já travamos aqui alguns debates que era contra o aumento de impostos. Porque da forma que colocam, é como se tentasse maquiar um aumento de imposto. Na verdade, no final das contas, quem vai pagar são os cidadãos. E lá no meu estado, que é um estado pobre, um estado humilde, se você pegar um prefeito
um prefeito que hoje a maioria das prefeituras estão em situações difíceis, ele vai querer tirar leite de pedra. Nós não podemos, de forma alguma, aumentar a IPTU, nem criar as condições para que alguns prefeitos possam agir nesse sentido. O que nós temos que fazer é pressionar para que os repasses, do FPE possa aumentar para ajudar os prefeitos, ajudar as prefeituras. Nós sabemos que a situação das prefeituras hoje é precária, mas o cidadão, principalmente as pessoas mais humildes, não pode pagar esta conta. Então, parabenizar o meu partido, que já encaminhou não, e o meu voto também é não. Senador Benedito de Lira. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, todos nós sabemos das dificuldades por que passam os municípios brasileiros. Tanto é verdade que cerca de mais de 90% dos municípios brasileiros estão proibidos no CALC, estão privados de receber recursos ou transferências institucionais do governo federal. Mas, senhor presidente, nós temos outros mecanismos e o Senado deverá se debruçar sobre isso para que a gente possa incrementar a melhoria da arrecadação dos municípios sem que o Senado se responsabilize de aumentar ou autorizar o prefeito a aumentar o IPTU, que é, como disseram alguns companheiros aqui, senadores, é uma privacidade do município. Quem legisla sobre IPTU é a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo de cada município. Pois bem, tramita nesta casa um projeto de lei, Caiado, que estabelece uma lei complementar que trata, por exemplo, dos cartões de crédito. Eu apresentei uma emenda que está tramitando, porque o cartão de crédito que é usado por qualquer cidadão em qualquer lugar do país ou do mundo, quando se faz pagar os 5% o imposto sobre serviço, o recurso fica no local onde você faz a compra e o município onde Vossa Excelência mora não recebe absolutamente um centavo, porque 2,5% fica em Brasília e os outros 2,5% vai para Barueri, onde estão a central de todos os cartões de crédito. O que é que nós estamos propondo? É que os 2,5% que eu comprei em Brasília, fique em Brasília, e os outros 2,5% vá para o meu estado de Alagoas. É isso que o Senado tem que se debruçar. Esta é uma ação que ninguém está tomando nada de ninguém, nem está aumentando, eu estou comprando, eu estou pagando, mas eu estou pagando e o meu estado, o meu município não tem benefício. Então, presidente, eu queria pedir à minha colega Ana Amélia, que fez o encaminhamento pelo PP, queria pedir a Vossa Excelência que está mantida a sua decisão. Agora, eu vou votar contra esta matéria, por uma questão de convicção e ter absoluta certeza de que, se houver uma ação mais coercitiva do Senado Federal, primeiro, para tratar de matéria desta importância que eu acabei de citar. 2, a Constituição Federal estabelece que as transferências do FPM para o município é da ordem de 27%. O governo do Rio passa apenas 23% ou 24%. Basta fazer a transferência dos 3% a mais, que melhora consideravelmente a arrecadação e a qualidade do trabalho e de vida dos municípios brasileiros. Outra coisa, senhor presidente, que a gente tem que se debruçar em cima disso, eu não sei porquê, essa dificuldade. Tramita nesta casa, há 3 anos, um projeto de lei para que você possa flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal, senador Otto, para que os municípios, Anastasia, e Vossa Excelência, que foi governador de Minas Gerais, para que os municípios de até 50 mil habitantes, Vanessa, não sejam privados de assinar contratos e convênios para receber os repasses do governo federal ou dos convênios para a construção de obras de infraestrutura nos estados e no município brasileiro, principalmente no município. E, infelizmente, o governo foi contra, porque diz que vai mexer com o coração da lei de responsabilidade fiscal. Não, nós estamos flexibilizando, porque, vou dar um exemplo, o senador Regufe apresenta emenda de sua responsabilidade aqui no Senado para atender
o Distrito Federal, ou um município dentro do Distrito Federal, se amanhã ele não tiver quite com o governo federal, logicamente que o senhor perdeu a emenda, porque ela não é repassada para o município de até 50 mil habitantes. Flexibiliza no dia 31 de dezembro, por exemplo. É o dia último para assinar convênios, e sabe muito bem disso o senador Fernando Bezerra, que foi ministro de Estado, prefeito de município, e sabe muito bem essa tramitação. Se no dia 31 de dezembro, município A ou B não estiver quite com o CALC, ele não assina o contrato para recebimento da emenda do ano subsequente. Então, isso daqui, o Senado deveria se debruçar em cima disso e não ficar querendo aumentar imposto de IPTU, que é a responsabilidade do município da Câmara de Vereadores. Por essa razão, querida Ana Amélia, eu queria... Não, caro... Para que eu possa divergir. Caro... Senhor presidente. Obrigado. Caro presidente. Senador Lazier Martins, com a palavra, na sequência, a senadora Ana Amélia. Presidente, o debate amadureceu bastante, clareou bastante essa matéria. Serviu para demonstrar que o resultado final é de aumento de carga tributária. De outra parte, é uma espécie de invasão em atribuição de Câmara de Vereador. Agora, serviu para botar também, para brotar que cabe ao prefeito encaminhar, se ele entender que deve aumentar o IPTU, ele vai tratar disso. E uma outra coisa, a atualização dos valores dos imóveis. É algo que não acontece há muito tempo em vários municípios. Então, voto não, presidente. Tudo bem, senadora Anastasias. Desculpe, senadora Ana Amélia na sequência, senadora Anastasias. Não, senadora Anastasias, não, senhor, por favor, por favor. Obrigado, senhor presidente, agradeço a senadora Ana Amélia a gentileza, mas, senhor presidente, me permita rapidamente tentar recolocar aqui a discussão. Trata-se de um projeto que decorre do trabalho da Comissão Especial de Fortalecimento da Federação. Há um pleito praticamente unânime dos prefeitos municipais em favor desse projeto. Na realidade, nós não estamos aqui criando um novo tributo, até porque o ambiente nacional não justifica jamais tal desiderato nesse momento. O que se coloca, de fato, de maneira muito clara, é a determinação na lei de responsabilidade fiscal que os tributos sejam implementados, como todos nós cidadãos temos de pagar. Porque é claro que é sempre bom lembrar que o recurso público não é o meu, o seu e o nosso, ele pertence à coletividade. E no caso do IPTU, não há uma majoração do tributo, mas tão somente a revisão da planta de valores, que pode, inclusive, ficar congelada por 4 anos, como o próprio projeto prevê. Evidentemente que nós todos, inclusive da comissão, de maneira muito clara, totalmente favoráveis à autonomia municipal. Recentemente, na Comissão de Constituição e Justiça, aliás, o único que votei a favor de autonomia das câmaras na questão da sua mesa diretora. Mas, nesse caso, não se trata de autonomia. O tributo IPTU está previsto na Constituição Federal e é responsabilidade do gestor público, querendo ou não, instituir os tributos e cobrá-los. Isso faz parte da gestão pública. O gestor público não pode, ao seu alvedrio, ao seu bel prazer, abrir mão de cobrar tributos existentes. Aqui não se trata de criar novos tributos, mas sim delimitar, colocar uma moldura na cobrança tributária de um tributo que é importante e que faz justiça, inclusive, com critérios progressivos, muitas vezes, em razão de propriedade. Por isso, a comissão entendeu relevante, na visão do relator geral, o senador Fernando Bezerra, apresentar esse projeto e pedir pela sua aprovação. Obrigado, senhor presidente. Senadora Ana Amélia, com a palavra. Bom, eu aí queria apenas ratificar com ênfase o argumento do relator, senador Fernando Bezerra, do senador Anastasia, que com a precisão e a experiência de um gestor público colocou os pingos nos is. Mas a discussão aqui, ela enveredou ora para um lado, ora para outro, com interpretações as mais diversas. Aqui se fez, eu diria, uma geleia geral do entendimento de uma matéria que foi fruto de um acordo com as responsabilidades desta Casa, que é a Casa da República, em torno de uma demanda que era compromisso com o Pacto Federativo.
Os municípios estão falidos, os estados estão falidos. Hoje, deveríamos ter votado um empréstimo para São Paulo. O estado mais rico da federação está quebrado também porque tem uma dívida muito grande. Aqui os senadores de São Paulo podem dizer isso. Então, o meu estado vive a pior crise da sua história. Tem vários estados, inclusive do Nordeste, que não estão pagando a folha de pessoal. Os servidores não estão tendo condição de pagar custeio. O presidente Renan Calheiros criou uma comissão especial aqui do Pacto Federativo. Escolheu um presidente, senador Walter Pinheiro. O relator-geral, o senador Fernando Bezerra. Coube-me aqui cuidar das finanças municipais e a senadora Lúcia Vânia das finanças dos estados e o senador Anastasia para o marco legal institucional dessa questão federativa e das relações entre União, estados e municípios. Nós chegamos a uma conclusão de encontrar aquelas medidas que não teriam nenhum impacto para evitar o problema do ajuste fiscal do governo federal. Tivemos a consciência e a responsabilidade disso, mas mais a consciência que é nos municípios, que as pessoas vivem, que as pessoas moram. E 70% dos municípios brasileiros têm até 20 mil habitantes. Então, o que fizemos aqui foi este entendimento. Cumprimos com a nossa responsabilidade. Vejo que esse debate, evidentemente, que apresentaram vários argumentos e os respeitamos todos. Respeitamos todos. E por isso que eu proponho, dada a dificuldade, porque muitos senadores votaram e saíram, que a matéria não obteve um consenso razoável da federação. E a proposta, a maior reivindicação dos municípios brasileiros era, entre outras, esta medida. Que não se trata de aumentar imposto, absolutamente. Todos nós aqui que votamos essa matéria, que propusemos, jamais iríamos fazer uma proposta dessa natureza com esse caráter, lesiva ao interesse do contribuinte. Ao contrário, racionalizar este procedimento. Mas, diante das dificuldades encontradas, sugiro, modestamente, senador Fernando Bezerra, o nosso relator, ex-prefeito de Petrolina, vários ex-prefeitos aqui sabem do que nós estamos falando. Então, eu proponho que se adie esta votação para examinar, com mais tempo de uma semana, ou em alguma comissão especial, a matéria, para evitar o prejuízo de um resultado e que o municipalismo brasileiro sofra uma derrota por falta de um debate maior. Muito obrigado. Eu consulto o plenário se nós podemos concordar com a senadora Ana Amélia. Senhor presidente, eu queria contraditar. Nós adiarmos esta votação. Senador. Senhor presidente, eu tenho o maior respeito pela senadora Ana Amélia, uma senadora a quem eu tenho um respeito e uma admiração muito grande, mas nós já estamos num processo de votação e regimentalmente não tem como nós pararmos um processo com vários senadores, inclusive... Não será a primeira vez, senador. Se houver acordo, não há problema, não há prejuízo. Vários senadores... Nós precisamos saber se há acordo para paralisarmos... Vários senadores, inclusive, já votaram. E eu queria, senhor presidente, colocar aqui minha posição, como foi colocado em votação, porque pensavam que o projeto seria aprovado. Como alguns senadores mudaram de posição e passaram a ter uma posição contrária, já que eu respeito todos os argumentos favoráveis ao projeto, até porque, como eu quero que os meus sejam respeitados, eu tenho que respeitar o dos outros. Agora, isso, na minha concepção, vai ocorrer um aumento generalizado de IPTU no Brasil inteiro, e o que o contribuinte brasileiro precisa não é de mais imposto. Ele precisa que as prefeituras e os governos sejam mais eficientes, e não que aumentem a carga tributária nesse país. Além do que, isso é uma matéria que, na minha opinião, constitucionalmente deveria ser deliberado pelas câmaras de vereadores e também pela Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, e não pelo Senado Federal. Isso vai gerar um aumento, sim, de impostos para o contribuinte desse país, e aí o meu voto é contrário. E eu penso que nós devemos aqui colocar em votação e ver qual é a opinião do Senado Federal. A votação já começou e meu voto é contrário em defesa do contribuinte desse país. Os líderes, se nós... Meu lado é o lado do contribuinte. Por questão de justiça e esclarecimento, este Senado, nesta legislatura,
já suspendeu uma votação iniciada com um quórum de 41 para a escolha de um ministro... Se há acordo, não há problema. De um ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Só quero dizer isso. Como não há acordo, então vamos fazer a apuração dos votos, senador. Então vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 40, não 16. Uma abstenção. Está rejeitada a matéria.